vamos adiante. Roxane Ponzi, notícias de Brasília dão conta que o presidente quer acabar com os 20 pontos na carteira e liberar para 40 pontos. Ou seja, o infrator teria mais 20 para chegar a ter a sua cassação de carteira. Isso aí, na avaliação de você, como uma advogada de direito de trânsito, experimentada, capacitada, qualificada, isso aí é bom, é ruim, facilita a vida dos infratores? No bojo dessa informação, dessa notícia, desta proposta, quem ganha, quem perde? Eu tenho, sabe, Silvas, eu tenho vivido um momento de quase esquizofrenia. Tem uma parte minha que está feliz, porque penso que o escritório vai decolar esse ano. Tem tanta notícia vindo lá de Brasília que o escritório vai bombar. Mas tem uma outra parte minha de cidadã que fica muito triste em pensar que algumas atitudes podem, e que estão sendo tomadas sem nenhum embasamento técnico e científico, podem desconstruir aquilo que está se tentando construir de forma muito ainda devagar. Esse aumento para 40 pontos, na verdade, assim, se fosse só o aumento de 40 pontos, sob uma determinada justificativa minimamente razoável, aí a gente poderia ainda ter algum argumento. O problema é que os dois argumentos que o ministro Tarcísio, que é da infraestrutura, justificou para esse aumento, uma é porque os estados têm muita dificuldade para instaurar esses processos de suspensão. Então, grosso modo, é como se aquele jogador que tem que bater um pênalti e não consegue bater o pênalti dentro da goleira. Então, o que nós vamos fazer? Vamos aumentar a goleira, porque assim vai ser mais fácil de atingir esta meta. E a segunda justificativa é por quê? Porque existe uma massa de condutores que dependem dos seus veículos, ou seja, que são motoristas profissionais que precisam da sua carteira de habilitação para o sustento da sua família, enfim, para exercer a sua atividade profissional. Essas, basicamente, foram as grandes justificativas e, obviamente, a questão da indústria da multa e que muitas infrações... Um detalhe, né, Roxane? Se o sujeito depende do seu veículo para o sustento da sua família, muito mais atenção ele tem que ter em relação à legislação de trânsito. Sim, sim. Agora, tu fizeste uma observação perfeita. O problema é que essas pessoas também estão mais sujeitas a levar multas. Né? A Roxane, que sai de casa para o trabalho, de trabalho para casa, toma menos multas do que aquele que está diuturnamente exposto. O problema é que, assim... me parece que essa está sendo uma medida muito mais populista do que necessariamente técnica. Primeiro, existe já uma lei que permite o motorista profissional, quando atinge 14 pontos, ou seja, não é os 20, a se submeter a um curso de reciclagem preventivo. Ou seja, ele vai para a salinha de aula e não fica os 6 meses sem carteira. Só que aí, eu sempre faço a pergunta, tá, mas você já viu algum motorista que já tenha feito esse curso de reciclagem? E eu digo não, mas a lei está em vigor. E por que ninguém fez esse curso de reciclagem? Porque os DETRANs, e isso inclui o DETRAN do Rio Grande do Sul, não aplica a legislação. Então talvez fosse muito melhor que o presidente da República criasse uma norma que punisse o administrador que não cumpre a legislação. Ao invés de o quê? Vamos... alargar esse número de pontos. E a outra coisa aí vem da tua área, Paulo Olímpio. Quando eu aumentar o valor, do número de pontos de 20 para 40, sabe o que vai acontecer? Retroatividade da lei mais benéfica. Sim. E toda essa multidão de gente que foi suspensa com 20 pontos pode buscar abater as portas do judiciário, pleiteando a anulação dessa suspensão das punições. Então, se nós não tivermos e não tratarmos o trânsito com seriedade, nós vamos estragar uma coisa que está sendo construída a muito custo e há muito tempo. Roxane, e quanto à natureza da infração, se discute, se cogita de esses pontos só para quem infringiu no exercício do volante. Quer dizer, tem pontos por um estacionamento indevido, alguma coisa... Ele faz uma referência sobre... Isso está no projeto? Ainda não tivemos acesso ao inteiro teor dele, mas isso é até bem-vindo, porque eu acredito assim, quando uma pessoa é multada por estar desatenta, uma multa leve e tal, isso não deveria estar juntando no cômputo, assim como também não deveria computar aquela situação em que você compra um veículo e esquece de transferir em até 30 dias. Isso é uma multa grave, gravíssima, são 7, 5 pontos
agora não lembro de cabeça, que se junta aos 20 e te tira a carteira. Só que isso o próprio Poder Judiciário já tem entendido que não deveria acontecer. Mas então, pontua, todas as infrações do Código de Trânsito pontuam. Isso seria uma medida interessante de nós termos, para aquelas condutas graves, avançar sinal vermelho. No exercício do ou seja, volante. Que coloque em perigo a sociedade para aquele condutor que está dirigindo, essas sim deveriam fazer parte. E as outras não, as outras nem computariam. Sim. Né? Mas isso é uma consequências reforma punitivas administrativas. Só que isso é uma reforma muito grande, porque teria que mexer em todas as infrações, analisar friamente. E outra, não esqueçamos que este projeto de lei foi proposto pelo então deputado Jair Bolsonaro lá em 2011 e que restou arquivado. Ou seja, está ressuscitando uma coisa que daqui a pouco, naquele momento, ele foi vencido.